Galera, Verdão mostrou mais uma vez que é o time da virada, venceu o Del Valle, né, por 3-2, jogando fora de casa. Primeiro tempo não fez uma boa partida. O Hendrick marcou, né, descontou no finalzinho do primeiro tempo. Verdão voltou vivo para a segunda etapa, buscou uma grande virada jogando fora de casa. É o líder do grupo. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo. O pessoal do Linha de Passe falando do Verdão, que conquistou essa grande vitória hoje jogando fora de casa. Créditos e ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Seja bem-vindo à Linha de Passe no ar a partir de agora. Que vitória do Palmeiras, hein? Que virada espetacular, 3-2, depois de estar perdendo por 2-0. O Verdão, líder do seu grupo na Libertadores, e o Luiz Guilherme, primeira participação em gol da história do Luiz Guilherme, né? Da vida do Luiz Guilherme. E ele vai falar, vamos nessa. Queria que você descrevesse a sensação de fazer o primeiro gol profissional e logo num jogo como esse, que estava muito difícil. A gente viu no primeiro tempo, você entrou e fez o gol da vitória nos acréscimos. Como é que é tudo isso? Como é que você descreve tudo isso? Um momento único para mim. É um jogo difícil, como eu falei, a gente estava saindo 2-0 e graças a Deus a gente pôde virar o jogo, eu pude fazer o gol da vitória. A equipe toda está de parabéns, a equipe resiliente que soube sofrer no momento certo e graças a Deus a gente pôde sair com um resultado positivo. O Palmeiras mais uma vez mostrando que é o time da virada. Com certeza. É isso mesmo. A gente nunca desiste, né? Sempre quando está num momento difícil, a gente sempre procura estar com a cabeça boa, porque o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras é o time da virada. Obrigado. Henry, ¿cuáles fueron las palabras de Ferreira para cambiar lo hecho de la primera etapa para el segundo tiempo? O Abel é um excelente treinador. Ele soube corrigir bem a equipe ali no intervalo. A gente veio com o estilo de jogo totalmente diferente do primeiro tempo e acho que foi essencial para a nossa virada. E tenho nada a escrever sobre o Abel, ele é um excelente treinador, ele sabe o que ele faz sempre. ¿Se imaginaron un partido así, que iban a comenzar perdiendo y sobre todo lo que iba a mostrar Independiente del Valle? Aqui é sempre difícil jogar por conta da altitude, a gente não está acostumado, não pode pressionar sempre, não pode correr toda hora, tem que ter aquela calma e óbvio que a gente sabe que o time do Independente é um time muito bom, mas a gente veio aqui para ganhar e foi isso que a gente conseguiu fazer. E agora é voltar para o Brasil, porque segundo... Olha só, até o finalzinho do jogo, já o Everton agradecendo, jogadores do Palmeiras comemorando, que é para comemorar mesmo, jogo difícil, o primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, muito ruim. O Hendrick consegue achar um gol no finalzinho, estava perdendo por 2-0, acha um gol no finalzinho, o segundo tempo o Palmeiras melhora, mexidas do Abel, molecada entrando em campo também, e aí tivemos o gol do Lázaro e o gol do Luiz Guilherme. É a quarta vitória de virada do Palmeiras só nesse ano, tá? Realmente é o time da virada, Vitor Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Breiler, ao André, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Esse jogo resume muito o que é a construção do Palmeiras com o Abel desde o início, porque ele tem todas as marcas do trabalho e até da personalidade do técnico. Primeiro, porque o Palmeiras tem uma personalidade muito forte. Quando a gente fala da personalidade coletiva que o Abel construiu com esses jogadores, o Palmeiras é um time que joga mal, é difícil de você ganhar do Palmeiras. Atuação mediana, é difícil você ganhar do Palmeiras. Quando joga bem, mais ainda. E tecnicamente, o Palmeiras não fez uma grande atuação, nem o Abel foi bem na forma como ele colocou a equipe no primeiro tempo. Mas o time é muito bem treinado. Ele colocou a equipe de uma outra forma no segundo tempo. E exatamente porque o time é muito bem treinado coletivamente e porque tem uma personalidade muito forte, jogadores que não vinham se destacando, os autores dos gols da virada, se destacaram no segundo tempo. Porque isso é uma marca do trabalho do Abel do Palmeiras e eu acho que esse jogo contra o Del Valle, que deve ter garantido, obviamente somado as partidas que virão nessa fase de grupos, a primeira colocação da chave ao Palmeiras, tem a assinatura muito forte do que é todo o trabalho do Abel Ferreira. Verdade. Pedro Ivo Almeida, boa noite. Ontem a gente falava do Corinthians, né? Mal tinha um plano A, né? O Palmeiras mostra que quando o plano A não tá dando certo, tem um plano B ali na manga, meu amigo, para usar e a coisa funciona. Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, um abraço a André, Breyer, Vitor, fã de esporte com a gente. O bom é que a gente está aqui dia após dia falando dos mesmos times, da mesma competição, que a gente acaba citando, usando muitos exemplos. Ontem a gente explicava o que o Corinthians não conseguia fazer, porque não tinha uma marca, como a gente olhava para o campo e que a gente não conseguia ver. Você não sabe o que vai ser, muitos times demoram a ter isso.
E o Vitor usava o exemplo do Palmeiras, porque o Palmeiras, se ele vai ganhar, ele pode não ganhar, a substituição pode dar certo não, mas ele sabe como ele vai reagir, como ele não vai sucumbir por um 2-0. O Palmeiras poderia ter tomado 3 no primeiro tempo, sai com um 2-1, que foi um placar até bom. E que ele vai buscar, e quando o Abel lança a mão dos garotos, tem menos de desconfiança e tem mais de que algo pode acontecer. É emblemático como foi, guardadas as proporções, a vitória sobre o River. Logo na chegada do Abel, quando ele faz opções, alterações, formações com os jovens. Ali não tinha exatamente muito do trabalho do Abel, não tinha nem como, mas tinha pelo menos uma coragem. Hoje tem a coragem de buscar um segundo tempo que, em tese, se o time sofrer alguma coisa, questão física, de altitude, poderia sofrer mais. Então, o Palmeiras, no segundo tempo, ele já sai, antes de conseguir o empate, a virada, ele já sai para buscar o jogo, que ele não conseguiu. O Palmeiras foi amassado, foi engolido no primeiro tempo. No segundo tempo, ele tenta jogar. Ele decide primeiro que ele vai ter a bola. Vai ter jogadores com a bola, para tentar descansar com a bola e se defender com a bola, evitar que o Del Valle o ataque. E depois, mais mudança, mais ministros. Ele busca o resultado. Então, o Palmeiras, o Zupac usou um termo na transmissão, se eu não me engano, que era, o Palmeiras acreditou, ou ele não desacreditou, alguma coisa que parecia isso, o Palmeiras acreditava o tempo inteiro e não se deixou por vencido no jogo, algo que lembrava isso. E é muito isso, aí é mentalidade, aí é trabalho. Então a gente olha para o Palmeiras, a gente acredita que ele pode buscar. É histórico, é bacana, tudo tem que vibrar, mas para o time que tem o Abel e como ele usa suas peças, não pode ser tão surpreendente como ele se comporta dentro do jogo. Às vezes o resultado não vem, hoje ele veio merecidamente pelo segundo tempo. Pela coragem. Pelo segundo tempo, Breiler, então, tivemos um dia em que o Abel foi melhor nas substituições do que na escalação. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Como o Birner ressaltou, o Abel não é bem sucedido na ideia inicial. Com os 3 defensores ali, o Marcos Rocha fazendo papel principalmente na saída de bola, acabaram se mostrando com pouca inutilidade, porque o Del Valle tinha só o Hoyos como referência. E muito do jogo do Del Valle se desenvolveu principalmente no meio-campo, onde havia muito espaço, e do lado direito, ali o Kendry Paz, grande destaque do Del Valle nesse começo de Libertadores, já tinha arrebentado com o jogo anterior contra o São Lourenço e mais uma vez fez um partidaço. Um jogador que o Abel até destacou antes de começar a partida, ele foi perguntado e ele disse, não, é um jogador interessante que eu gosto, mas gosto principalmente de times coletivos que sabem potencializar a qualidade de um bom jogador como ele. E o Del Valle realmente faz isso com o Kendry Paz, porque ele é o cara que gosta, aquele meia que gosta do jogo curto, das aproximações, da tabela, triangulação, e assim sai o primeiro gol do Del Valle. Por ali, ele também acha o cruzamento para o segundo, e parecia que o Del Valle passaria o carro sobre o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia se encontrar, mas seria injusto também dizer que o Palmeiras achou um gol. Porque o gol do Palmeiras, antes do fim do primeiro tempo, foi uma jogada trabalhada. Foi a única finalização em gol do Palmeiras no primeiro tempo todinho. E a única jogada, William, que o Palmeiras conseguiu trabalhar de pé em pé. Ele muda, se não me engano, ele desfaz uma linha, ele vai para uma linha de 4, sai de uma linha de 5, vai para uma linha de 4, começa a ter mais a bola por ali. O Palmeiras não evolui por acaso também, como você falou, não é um gol por acaso. E uma jogada que sai passando pelos 2 laterais. E aí os laterais que atuaram de fato como laterais. O Mike fazendo ali uma boa jogada com o Veiga, a bola gira, termina no lado esquerdo com Piquerez e Rony que faz o cruzamento. Então não foi uma jogada ao acaso e no segundo tempo o Palmeiras melhora, principalmente a partir da entrada do Flaco Lopes, que começa a fazer mais pivô, o Palmeiras começa a reter a bola mais na frente, começa a fazer o que fez no lance do primeiro gol, que é trabalhar, e aí já tinha brilhado a estrela do Hendrick, citei o Kendry Paz, 16 anos, Hendrick, 17, e Luiz Guilherme, com 18, marcando o gol da vitória, mostrando estrela e mostrando muito do que é a resiliência desse Palmeiras. Porque muita gente pode imaginar, é normal o Palmeiras ganhar como ganhou, a gente já viu viradas desse tipo, mas é uma vitória muito grande, uma vitória brigando por liderança. O Palmeiras, que é o único time que conseguiu vencer o Del Valle jogando como mandante, são 32 jogos do Del Valle, 2 derrotas para o Palmeiras, o único time que conseguiu essa proeza, mais uma sob o comando do Abel. O Palmeiras que terá, nos jogos de volta da fase de grupos, os 2 times mais difíceis do grupo em casa, né? E aquele mais fácil, o Liverpool do Uruguai, vai jogar fora. O Palmeiras tem tudo aí para fechar 9 pontos aí nos jogos de volta. Foi beneficiado, teve a sorte do Liverpool ter vencido ontem o São Lourenço. Também. Está ainda mais a vida do Palmeiras. Também.
E aí o Palmeiras tem tudo aí para continuar nessa briga, nesse momento com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está com 100% para ter, de repente, a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha, quem sabe, dessa fase, e ter a vantagem de disputar os jogos em casa nas fases de mata-mata. Bom lembrar o Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai falar sobre a derrota do Flamengo para o Bolívar, perdeu o Flamengo, e a gente vai passar também pelo Botafogo, que conseguiu se recuperar na Libertadores depois de 2 derrotas, conseguiu vencer sua partida de hoje jogando no Newton Santos contra o Universitário. Não dá para duvidar nunca do Palmeiras do Abel, né, André? Tudo bem? Não dá, nem com a gente. Tudo bem, William? Boa noite. Nem quando a gente observa o que provavelmente foi um dos piores primeiros tempos do Palmeiras do Abel, assim, pensando em tudo que a gente já viu ao longo de 3 anos e meio, eu acho que dá para colocar. E assim, não são muitas partidas, né? Assim, de cabeça, quando o Palmeiras jogou muito mal e tal. Final de estadual, primeiro jogo contra o Água Santa. Mas é uma tarde, noite em que o Palmeiras joga mal por outro motivo, né? Não teve nada a ver com o que o Palmeiras fez hoje. Ali era concentração, hoje foi ideia de Exato. jogo, né? Quando a proposta de hoje não deu certo, a proposta do adversário dominou o Palmeiras. Ali naquele jogo contra o Água Santa, os próprios jogadores disseram, houve uma desmobilização, talvez por causa da falta de tradição do adversário, mas isso aí já aconteceu há muito tempo. E a impressão que se tinha durante a primeira parte do jogo de hoje, 2.500 metros de altitude, não é La Paz, onde o Flamengo jogou e perdeu, mas também não é fácil, também não é normal para equipes não adaptadas. E o Del Valle, a exemplo das outras equipes que são mandantes nessas circunstâncias, sabe utilizar esse tipo de vantagem. E foi um domínio muito claro. Alguém que não acompanhou o Palmeiras do Abel desde o início e estivesse vendo o primeiro tempo de hoje, diria, o Palmeiras, esse time aí, esse time de branco não vai ganhar. E talvez vai tomar mais. Aí a minha impressão é que o gol do Endrick, o 2-1 antes do fim do primeiro tempo, mexe muito com a cabeça do Palmeiras. Porque é um gol no fim de uma etapa. Os próprios jogadores e técnicos dizem que há poucas coisas mais estimulantes do que você empatar um jogo no final do primeiro tempo, diminuir a diferença, como foi o caso de hoje. E a sensação, diante das circunstâncias, era uma coisa muito positiva, o 2-1 contrário. Exatamente. O 2-1 no intervalo era muito positivo. E aí vem o recurso de uma equipe que a gente já pode dizer que é trabalhada a longo prazo aqui para os padrões brasileiros. Seria médio prazo em qualquer lugar onde técnicos têm mais estabilidade. Aqui no Brasil, América do Sul, de maneira geral, 3 anos e meio é um trabalho de longo prazo. E não é um trabalho que dá sinais de esgotamento, a não ser que o grupo de jogadores seja radicalmente transformado. É claro que a base sobe, hoje ela apareceu e ajudou o Palmeiras a conseguir esse resultado que deve ser muito aplaudido, mas o Abel tem, junto com esse núcleo de jogadores, história, vínculo, um banco de informações. Os jogadores, eles podem buscar na memória deles, quando um treinador diz, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e vamos virar, porque é óbvio que a mensagem é de otimismo no intervalo, logo depois do gol do Endrick. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou preparando a entrada desse, daquele, e nós vamos jogar assim a partir de agora. Os jogadores, quando já fizeram isso, e aqueles que não participaram já viram os companheiros fazerem isso, eles vão para campo com outro tipo de mentalidade, outro tipo de confiança. Aí a altitude é mais um obstáculo a ser superado e não uma explicação a ser dada. A força do adversário é mais uma coisa que um time como o Palmeiras precisa aprender a deixar para trás. E foi isso que aconteceu. Assim, o contraste do primeiro para o segundo tempo é uma coisa poucas vezes vista, mas quando existem times que se conhecem e trabalham com a mesma comissão técnica há um longo tempo, como é o caso do time do Palmeiras com o Abel, os ajustes feitos, eles estão muito mais próximos de ser bem-sucedidos do que um outro treinador num trabalho de curto prazo que faz substituições e planeja uma coisa que muitas vezes não acontece. Então, assim, o Palmeiras do primeiro tempo foi amplamente superado, ele dava sinais de que ia perder o jogo. O Palmeiras do segundo tempo é mais próximo do que a gente conhece e ganhou o jogo com méritos.
É isso. E o Palmeiras de hoje e de ontem já, porque são 3 anos e meio. É isso que nós vimos hoje. E uma coisa, eu concordo, que é uma relação do Palmeiras com os outros times, porque ele vai criando uma situação no jogo, porque eu tenho absoluta certeza que o time que enfrenta o Palmeiras, ele sente essa força anímica do Palmeiras, porque o futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Quando você pensa mais e pensa direito, você joga melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Palmeiras, como disse o André, tem um trabalho para o padrão brasileiro de longo prazo, de alto nível, que tem os movimentos coordenados, não tem nenhum movimento ali que o jogador estranha, não tem nada que é fora do padrão. E na situação desfavorável, o Palmeiras não para de pensar. Né? É muito difícil você ver um jogador do Palmeiras explodir, por exemplo, com uma agressão. Eu vou lembrar de um lance assim, que o jogador Danilo explodindo um pouco contra o Atlético Paranaense, uma semifinal de Libertadores, na Libertadores retrasada. Retrasada, foi. Né? Quando o Palmeiras foi eliminado, uma coisa muito específica de um jogador jovem, de alto nível, inclusive os melhores jogadores do Palmeiras revelou, mas são coisas muito time que mantém a cabeça no lugar. Né? E o Palmeiras acredita que pode virar situações. E isso é muito desagradável para quem enfrenta o Palmeiras. Os jogadores dos outros times, eu não estou falando só os do Vôlei, eles sentem isso. Né? É muito ruim para quem joga contra o Palmeiras ter que enfrentar um time que tem essa mentalidade. Você raramente consegue derrotar o Palmeiras ainda em campo, quando tem jogo ainda, né? É uma coisa muito difícil de fazer. O primeiro tempo, por exemplo, hoje você pegar 80% dos times brasileiros, dos times brasileiros, tomaria 5 depois do primeiro tempo. O nível de descontrole, desculpa. Preparados coletivamente como o Palmeiras, etc., tomaria 5. Não conseguiriam reagir. Tá aí, galera. Grande vitória do Palmeiras jogando fora de casa contra o Del Valle. Um excelente resultado. Hoje, a gente olhando ali o primeiro tempo, até achei, né, que o Palmeiras ia tomar uma goleada do Del Valle. Né? O Del Valle jogou demais, amassou no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Verdão voltou com uma postura diferente, né? O Abel fez algumas mudanças também que deram muito efeito na reta final, né? No finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Verdão mostrou, né, que é o time da virada, mais uma vez virando o jogo. 3-2, um excelente resultado, grande vitória do Palmeiras. Fica a bronca dos torcedores, né, pelo primeiro tempo que o Palmeiras jogou, mas o torcedor fica feliz com o grande resultado, né? Uma grande virada. Dia triste hoje para os secadores que mais uma vez acharam, né, que o Palmeiras ia perder. O Verdão mais uma vez mostrando que é o time da virada, vencendo o Del Valle fora de casa. Um excelente resultado. O Del Valle, que é um dos adversários mais fortes desse grupo. O Verdão conquistando esse excelente resultado. É o líder do grupo e agora é se preparar, né, para a sequência dos próximos jogos aí, para as próximas partidas. Final de semana já tem clássico contra o São Paulo fora de casa. Verdão que chega aí embalado, né, começa grande vitória na Libertadores. Verdão mais uma vez mostrando que é um time copeiro, né? E é o time da virada. Virando essa partida aí que muitos estavam até achando que ia tomar uma goleada, mas o Verdão nunca deixa, né, de acreditar nas partidas aí e conseguiu esse excelente resultado. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.